Olá pessoal, daqui é Eletroforte falando com vocês, né? Esse é um vídeo que eu vou contar um pouco daquilo que é a história da Eletroforte com relação à eletricidade. Como é que eu aprendi a eletricidade? Pois essa é a pergunta de alguns seguidores da página de como é que eu aprendi a eletricidade. Depois alguns manifestaram então um desejo também de querer aprender muito mais a respeito desse curso, porém muito lindo e proveitoso. Então vou contar como é que foi a minha trajetória, como é que eu passei a gostar da eletricidade, como é que esse curso passou a ser algo que eu amo. Bem, na verdade eu nunca quis ser eletricista, sempre foi o meu desejo seguir medicina. Então quando eu estava fazendo uma classe, a oitava classe, então era os anos decisivos em que a pessoa precisava já pensar em qual é o curso que vai fazer, qual é o curso que vai seguir ali para frente. Então o curso que me vinha em mente era o curso de medicina, e eu queria fazer esse mesmo curso no IMS. Só que lá para fazer o curso era muito puxado em termos de valor e a minha família não é assim, não tinha assim grande rentabilidade para poder custear a mesma entrada nesse mesmo instituto politécnico que é IMS, né? Politécnico não diria, nesse mesmo instituto que é IMS, porque especulava-se que lá se pagava-se 100 a 200 mil kwanza para a entrada, só para a entrada, mesmo sabendo que é um instituto do Estado, mas sabe já como é que é, a corrupção está em toda a parte do mundo e lá não há exceção. Então, outra coisa que me impediu, para além de ser as verbas, também foi mesmo o problema que se encontra em mim. É engraçado que eu estou a fazer o curso de eletricidade, eu fiz o curso de eletricidade. Alguém que não sente medo por assim dizer, né? De mexer com a energia, mas sente medo de sangue. Sentia medo de sangue. Então não conseguia encarar nem mesmo o meu sangue quando eu me arrojava. E eu pensava, né, se meus próprios sangue não para conseguir encarar, por assim dizer, imagina o sangue do outro. Ter que mexer com uma ferida, ter que mexer com uma situação, dar pica, né, uma injeção, por assim dizer. Então eu não conseguia. Sensível demais para ter que poder executar esse tipo de trabalho. Então isso também seria um impedimento, um obstáculo para poder estar seguindo esse mesmo curso. Ainda mataria só alguém, seria culpado de sangue. Mas depois o que acontece? Eu estava assim tão indeciso. Eu queria mesmo fazer o curso de medicina, mas depois quando pensei nesses obstáculos que tinha, não só em mim, como em termos de valores monetários, então fiquei indeciso. Foi dali que os meus irmãos gêmeos, eles fizeram lá no Instituto Médio Politécnico Cláudio Lara para o curso de construção civil, desenhador projetista. Um deles influencia-me a fazer o curso de eletricidade. E a influência dele foi de que modo? Ele disse que iria influenciar o pai a poder me meter a fazer esse curso de eletricidade. Bem, eu falei, não, eu não vou fazer esse curso, eu não vou morrer no posto, não. Todos os medos já vieram. Não, eletricidade? Não faz isso, vou morrer de esticão, vou para esticão. Então, tão logo eu já estava ter preconceitos desse mesmo curso. Mas nem acabou influenciar. Ele disse, vais ir mais onde? Vais fazer o curso onde? Vais fazer mais esse curso onde? Ou um outro curso, assim, por exemplo, medicina vais fazer onde? Quem vai te custear? Até porque ele mencionou que no Aldalara já tinha uma cunha de alguém que o pai conhecia, que poderia ser mais fácil, por mais que iria se pagar para entrar, mas seria mais fácil a entrada em relação a um outro instituto. Foi dali que ele influenciou mesmo o pai e acabei entrando fazendo esse curso aqui de eletricidade lá no Aldalara, né? É bem sabido que boa percentagem, até mesmo na minha turma, da minha turma, se não dizer 99% da minha turma, eram pessoas que não queriam fazer nada deste curso. Na sua maioria, como se diz lá na gíria, caíram, por assim dizer, de paraquedas. Lá no Instituto Médio Politécnico Aldalara contém apenas 3 cursos, que é o curso de eletricidade, informática, não, vamos assim dizer, construção civil. Digo isso porque é o curso que o Instituto Médio se destaca mais
construção civil, informática e eletricidade. Então, a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, vão mais lá para fazer o curso de construção civil ou de informática. Os homens também, na sua maioria. Poucos requisitam o curso de eletricidade. Por causa disso que eu já fui falar, né? Alguns medo, alguns tabu, enfim. Então, eles vão alegando, né, os perigos que esse curso tem, porque na verdade todo curso tem perigo, né? Todo curso contém perigo. Então, eles vão lá mais para fazer esses outros cursos, eletricidade nem tanto assim. Mas como o instituto não tem muita vaga, na hora de você ir lá para fazer a inscrição, você tem que preencher o curso que você quer fazer e outros dois como sendo alternativa. Quer dizer, se você está a fazer construção civil, se não der na construção civil, estiver cheio, onde é que eles vão te meter? Você vão te pôr na informática ou na eletricidade. Então você vai preencher uma ficha assim. Então onde der, é ali onde você vai cair. Então, na minha turma, 99% não queriam fazer mesmo eletricidade. Poucos queriam fazer e eu estava entre esses poucos que entrei lá. Pois, embora em casa já sofri, né, alguns empurrões, mas quando fui lá já fui bem consciencializado, até porque já tivera feito um curso básico num dos centros lá no bairro, pois embora nem o curso assim tão intensivo, nem assim, muito, por assim dizer, prático, né? Mas pelo menos que angariei certas bases para poder me sair bem lá no médio. Então, quando lá chegamos, a minha turma teve algumas mulheres, mas muito pouco. Era por ali umas 10, ainda mais depois com aquelas peneiras que se faz ao longo dos anos, as mulheres foram reduzindo muito. Nós éramos 80, começamos 80 e foi reduzindo. E à medida que os anos foram passar, a turma foi reduzindo. No primeiro ano reprovou cerca de 40. Isso mesmo que vocês ouviram, cerca de 40 pessoas reprovaram no primeiro ano. E os outros anos foram reprovando, até que a turma ficou tão pouco, cerca de 30 e tal elementos, ou 20 e tal, que foram acrescentados alguns outros colegas novos ao longo dos anos. Foi dali que começamos a passar por aquelas que são as exigências que o Instituto mesmo também tem. Por ser Instituto Médio Politécnico e por acaso tem peso. Aquele instituto, quando você está a estudar, pensas que já deixas o teu melhor, que vais tirar positiva, ali te mostram que você não sabe nada, que você não estudaste nada, que você vai ter mesmo negativa. Algo interessante, estranho, engraçado. Nós ficávamos felizes, pelo menos em matemática, porque por ser curso de eletricidade envolve muitos cálculos, não só daquilo que é matemática, física, química, mas também de outras ciências auxiliares do curso, como ME, IE, ME que é a abreviação de máquinas elétricas, IE que é a abreviação de instalações elétricas, TE que é a abreviação de tecnologias elétricas, PO que é a abreviação de práticas oficinais. Então tinha cálculo. Porque era mesmo muita negativa que ali surgia. Primeiro dia nos blindaram já mesmo com teste. Arrancar a folha do caderno, né? Fazer prova. Os professores ali eram muito, por assim dizer, alguns, né, arrogantes no primeiro dia, até que fomos nos simpatizar, nos conhecermos e as coisas ficaram bem a nosso favor. Então, o Instituto mesmo é exigente, e graças a Deus essa exigência também acabou formando aquilo que nós somos hoje. Então, a pessoa foi aperfeiçoando muito nesse curso até que terminou. Parece que o ano que nós entramos, 2016, foi o ano de azar. Tudo começou a subir, tudo foi contra nós. Acrescentaram disciplina, táxi subiu, trigo, tudo mesmo subiu, todo tipo de azar nos aconteceu. E também outro tipo de azar que nós não estávamos nos contentar era o facto de nós termos de ir até 13ª. Quer dizer, nós estudamos 10ª, 11ª, 12ª e 13ª, 4 anos, né? Se bem que hoje em dia os alunos do Covid-19, da época do Covid, estão bem pior, né? Porque alguns deles estão a quase fazer universidade, 5 anos, depois com um ano de atraso dessa mesma pandemia que afetou o país e o mundo. E então tá a ser muito mais dificultoso. Mas enfim, então nós reunimos base ao longo desses 4 anos lá no Aldalara, mas não foi suficiente, porque lá o instituto, por mais que era exigente, era mesmo de peso, mas o peso daquele instituto acabava a sair na falta de prática. Só para vocês terem noção, as práticas desse instituto era que desmontar a tomada do ginásio, trocar as lâmpadas fluorescentes tubulares, e era numa fase que eu já tinha alguns trabalhos elétricos, eu já era muito assim atrevido, né? Como disse, quem não arrisca não petisca, se está correto. Então eu já era assim alguém muito dinâmico, já fazia alguns trabalhos no meu bairro e não só, fora também.
por parte também de alguns irmãos que acabavam solicitando aquilo que foram os meus préstimos. Então, algumas vezes eu chegava mesmo de faltar na escola para ter que fazer esse trabalho, porque eu sabia que lá na escola é uma prática tão de leve, tão fácil, que eu já sei isso aqui. Montar uma tomada, muito sinceramente, não é prática para um aluno que está a terminar ou está na 12ª classe. Isso aqui, sinceramente, montar uma lâmpada e ficar estranhar sobre que teu nome vai ir numa lista, isso aqui não me contentava. Eu me sentia que já estava muito mais além, em que isso aqui eu não fazia. Eu nunca cheguei de fazer nenhuma prática. Meus colegas que vão ver esse vídeo por um ou outro motivo, ou seja, qualquer compartilhamento, vão acabar vendo esse vídeo, que duvidem, né, que venham aqui, né, revidem sobre esse mesmo assunto que eu vou falar. Eu nunca cheguei a fazer uma aula prática, por simplesmente me ameaçavam de que você vai reprovar, por assim dizer, porque você não fez a aula prática. Eu mesmo também até chegava, vou confessar que chegava a sentir medo por isso, mas não. Eu não aceitava fazer porque montar a tomada era uma falta de respeito para mim. Desculpa-me lá, né? Se bem que eu poderia me contentar porque era ali aluno, mas é um instituto de peso, é um instituto que é conceituado. Eu bem que poderia fazer o curso de eletricidade aqui em qualquer um outro instituto aqui no bairro, né? Poderia ser muito mais fácil para mim, eu poderia me destacar e muito, porque seria muito mais fácil mesmo, em comparação lá no Aldalara, que é muito puxado, exige muito de você, e quando você pensa que estás a dar o melhor de ti, não estás a dar nada de ti, vão te mostrar mesmo isso. E eu queria ver, na verdade, o peso desse instituto na prática, porque eu sou muito mais pela prática, e eu não via isso aqui. Então foi dali que, para o bem prazeroso da vida, eu me deparei com alguns irmãos que por acaso também praticam o curso de eletricidade já há bastante tempo, muitos experientes, né, que me passaram boa parte daquilo que é a bagagem que eu tenho no ramo da elétrica. Foi muito bom trabalhar com eles, foi um prazer trabalhar com eles. Alguns dos seguidores aqui na página sabem de quem eu me refiro, mas vamos manter o nome em sigilo dessas tais pessoas. E agradeço bastante pela experiência que eles foram me passar ao longo daquilo que foi o meu aprendizado elétrico. Eu não vim também sem nada, eu já tinha certa bagagem, mas eu fui aperfeiçoado. Fui aperfeiçoado de obra em obra, a pessoa foi aprendendo. De obra em obra a pessoa foi aprendendo e ali a pessoa foi então angariando todo esse conhecimento na área da elétrica que a pessoa tem até hoje, né? E isso é de agradecer mesmo bastante. Então, depois dali, a pessoa trabalhava como ajudante, mas ninguém se contenta a trabalhar como ajudante para toda a vida, né? A pessoa tem certas ambições e digo ambições positivas, como foi no meu caso, né? Até que eu não só, simplesmente dependia também do aprendizado deles, né? Pois ali era onde vinha a grande percentagem daquilo que era a aperfeiçoação da minha pessoa. Mas eu também tinha ali o YouTube como sendo a minha faculdade. Porque eu sempre que entrava na internet era para pesquisar só no YouTube, matéria com relação à eletricidade ou com relação à psicologia, porque é uma das áreas também que eu muito gosto. E eu já investiguei muito sobre psicologia. Gosto muito bastante disso porque é o que nos ajuda a nos compreender melhor a nós mesmos, né? Porque a psicologia, ela nos ajuda a compreender não só a nós, também aos outros, porque ela ajuda nós a estudarmos a nossa psique, que está ligada à nossa mente, às nossas emoções, nesse caso ligado ao nosso coração, nos ajuda a estudarmos os nossos comportamentos, e é algo muito fixe. Então eu investigava mesmo, era só entrar no YouTube para investigar sobre eletricidade ou sobre psicologia. Então a pessoa foi indo angariando, quase que chegou uma fase que todos os vídeos que falavam de eletricidade no YouTube eu já tinha domínio, porque eu mesmo tirava tempo, paciência de poder aprender com aqueles mesmos bons professores que lá tinha, fazia certos cursos, já cheguei a fazer alguns cursos, a participar de alguns cursos online a partir do aplicativo Zoom, estive inteiro com uma turma mesmo de estudantes brasileiros, e foi muito fixe, recebemos até o certificado, só não consegui adquirir o certificado porque tinha que pagar o dinheiro e a pessoa tinha que fazer todas as transações, pagar por reais, e eu não tinha nada disso, nem o Visa para poder fazer todo esse processo ou seguir todas essas burocracias. Mas a pessoa conseguiu sair de lá com o conhecimento, e esse conhecimento de dia após dia a pessoa foi pondo em prática até a pessoa aperfeiçoando aquilo que é a área elétrica em si. Então, foi muito bom essa toda a trajetória, esse todo o círculo foi formando aquilo que é a minha pessoa neste sentido. Então, de tal modo que a pessoa é mais convicta sempre que aparece uma obra. Eu até assinei um compromisso comigo mesmo, sempre que entra numa casa para dar solução de uma determinada avaria elétrica,
eu não posso sair dessa casa a menos que eu dê solução. E eu creio que já estão umas tantas obras que eu entro nessa mesma casa, saio sempre com resultado. Eu acredito que o dia que sair sem resultado ali é o dia que eu vou deixar de ser eletricista. Porque a pessoa estudou, sentou no banco durante 4 anos, investigou, pesquisou, andou com certas pessoas, até chegou de ser mesmo rebaixada, mas tudo isso em prol daquele conhecimento que a pessoa queria tanto angariar e acabou angariando para poder saber dar solução a N de problemas que poderão surgir neste mesmo mundo da elétrica. Então a pessoa soube mais ou menos coadunar tudo isso para o benefício próprio. E hoje tenho como sonho formar também a minha equipa de modo a poder, futuramente ter uma prestadora de serviço aqui no mercado angolano e poder então fazer de tudo para poder dar solução aos problemas elétricos nas quais sou solicitado pelos clientes, né? Então, dizer que toda essa trajetória, todo esse circo que se criou, é tudo graças a vocês, por assim dizer, porque boa parte das solicitações foram vocês que acabaram de solicitar, mencionar aquilo que são os meus préstimos, e não só a divulgação online que a pessoa também faz ajuda bastante. Poderão talvez pensar que é mera exibição, mas não, isso trata-se de um marketing digital, porque uma coisa é você saber que você faz uma determinada coisa, outra coisa é os outros saberem. Eu digo que uma coisa é eu saber que eu sou eletricista, eu sei que sou eletricista e sou um bom eletricista, outra coisa é os outros saberem, outra coisa bem diferente é os outros saberem. Pois agora, pessoal, vocês não sabem o quanto de orgulho eu tenho por ser eletrofausto, não sabem o quanto de orgulho eu tenho por ser eletricista, não sabem o quanto de orgulho eu tenho por fazer esse curso de eletricidade. Eu acho também que se eu fizesse o curso de medicina, não iria nada me sair tão bem quanto vai me sair agora no curso de eletricidade. Olha que eu não só gosto desse curso, eu amo esse curso, eu gosto de praticar eletricidade. E quando alguém não faz só apenas por largar, por assim dizer, faz por amor à profissão, olha que essa pessoa executa bem o trabalho, como é o caso da Eletrofausto. Quando pegamos num trabalho, o único choque que o cliente vai tocar ou vai tomar é com o quão bem feito esse trabalho é executado. E é assim que nós trabalhamos, com os 3 pilares, os 3 slogans da Eletrofausto. Mais do que nunca, como vocês podem ver, agora estou trabalhando na ZAP como colaborador e presto aqui os meus serviços de eletricidade, né? Então já consegue-se ver a grande evolução. Vocês vão ver alguns dos meus trabalhos, eu tenho visto alguns dos meus trabalhos a partir de vossa casa, quando estão sentados lá no sábado. E quem diria, né, que aquilo tudo, toda aquela beleza, quem está a provocar aquela beleza é Eletrofausto, Eletrojaime. Então estamos a ver grandes evoluções, assinando grandes contratos. Nota-se que alguns dos elementos, alguns dos trabalhadores aqui da ZAP, representadores, estão a gostar também do nosso trabalho e já estão a solicitar, nesse caso, já chegamos a assinar acordo com um dos apresentadores também aqui na ZAP.